Oi, eu sou Edu e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, mas antes eu quero dar um recado. Para todo mundo que falou comigo na faculdade e que me conheceu por aqui ou por outra rede social, muito obrigado por isso. Eu fiquei muito feliz de verdade em conhecer pessoas e vocês comentando, tipo assim, cara, assisti esses vídeos e foi importante para mim. Isso é muito doido, foi uma experiência muito legal. Então, se você tá aí, me viu na faculdade ou tipo, tá na mesma faculdade que eu e não falou ainda, pode comentar, fala comigo. Eu vou ficar feliz de verdade. Você vai fazer uma diferença naquele dia e no geral, porque essa experiência realmente mudou o jeito que minha cabeça funciona com criação de conteúdo e tal. Então, muito obrigado por vocês que comentaram. E quem não comentou ainda comigo, ou me viu e ficou com vergonha, não fique, pode falar, eu vou ficar feliz de verdade. Enfim, o vídeo de hoje é sobre minhas atividades do segundo semestre. Eu já estou no terceiro semestre fazendo mais atividades para vocês e para mostrar aqui. Mas eu não gravei esse vídeo. Eu acho que aqui no canal é um lugar legal para registrar. Porque não, eu tô registrando um momento da minha vida, velho. Isso é muito doido. Eu espero que vocês gostem do vídeo e bora logo. No semestre passado, eu tive menos aulas, porque eu não consegui pegar todas. Eu peguei só 4 aulas, e 2 eram teóricas e 2 práticas. Dessas práticas que a gente vai mostrar as atividades hoje, porque ninguém quer ficar vendo texto, né? Trabalho teórico, nada a ver. Eu peguei uma matéria de pintura e uma matéria de desenho. A de pintura chama Laboratório da Cor, que é a continuação da outra matéria, e a de desenho chama Desenho de Perspectiva e Observação, que é a continuação da outra matéria também. Basicamente, as primeiras matérias que eu peguei, que já tem vídeo aqui, são sobre os fundamentos do desenho, da pintura, da modelagem e tal, é meio que isso. E essas dão uma continuidade, mais ou menos, tipo, não é matéria tipo 1 e 2, antes era, mas agora elas continuam o seu aprendizado, mas não são necessariamente uma continuação direta, sabe? Tanto que são professores diferentes. Desenho de perspectiva e observação, como o nome diz, é para você estudar seu olhar para desenhar. Então a gente desenhou muitas coisas olhando para o objeto e muitas coisas em perspectiva para entender a propriedade da perspectiva, o que foi muito legal. Eu acho que essa foi uma das matérias mais significativas, assim, para mim, porque fez uma diferença absurda, inclusive me deu vontade de desenhar em perspectiva, que é uma coisa mais doida ainda. E pra quem é desenhista, artista no geral, e sabe do que eu tô falando, tá tipo assim, meu Deus, isso é maluquice. E a outra matéria, que é Laboratório da Cor, é uma matéria de pintura também, mas que é pra gente explorar as propriedades da cor, tanto cor luz quanto cor pigmento, mas principalmente cor pigmento, e entender como trabalhar com isso. Mas nessa teve um plot twist, e é isso que vocês vão ver. Enfim, eu espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Bora começar pela matéria de desenho. Como eu falei igual no outro vídeo, vou falar desenho e pintura para facilitar nosso entendimento, que o nome da matéria é enorme, né? Na matéria de desenho, o professor tinha muito a prática da gente explorar diversos materiais e ter essa prática com diversos materiais. Então vocês vão perceber que os materiais são bem variados. Mas foi muito da hora. Só foi uma disciplina meio cara, mas foi porque eu comprei tudo meio que de vez, assim, pra economizar e saiu caro. Dica pros calouros que me acompanham: não compre os materiais todos de vez. Esperem chegar perto do professor falar, tipo assim, vamos precisar. Eu já comentei isso no outro vídeo, mas nesse aí eu me passei. Então, uma das atividades era voltada para uns cubos que lá na faculdade eles foram meio que parte da prova prática para você entrar na faculdade, mas não existe mais essa prova, mas já foi um momento. E aí, esses cubos eram mais ou menos assim, inclusive isso é uma atividade, eu vou explicar mais ou menos, mas você percebe que é um cubo muito esquisito, tipo, com as quinas cortadas, com um círculo quadrado, tá vendo? E os cubos eram, tipo, vários desses. E aí o professor falou, já foi uma prova técnica, vocês já desenharam? Não? Então vamos desenhar para fazer atividade. E aí foi isso, a gente desenhou, coincidentemente, esse mesmo cubo, mas a gente estava observando ele na sala, né? Aqui foi a gente tinha que puxar os pontos de fuga, porque a matéria consistia nisso, e ir desenhando, tá vendo? Aqui a gente tinha que fazer com 3 pontos de fuga, distorcendo um pouco, o daqui com 2, tentando seguir mais ou menos o que tava lá, e esse daqui com 1 também tentando seguir, né? Mas, tipo, planificando mais uma parte. E aí a gente desenhou. Nas primeiras vezes foi muito difícil, o professor corrigia, a gente ia e arrumava. E aí depois a gente teve que desenhar. Na realidade, antes dessa atividade teve outra, mas foi só desenhar, tipo, uma das faces do cubo e depois outra face, dessa mesmo, tipo, a gente desenhou primeiro uma dessa e depois uma dessa, numa folha normal. E aí depois a gente teve que fazer isso, que era o quê? Foi em dupla e a gente teve que desenhar o cubo aberto pra montar, só que, tipo assim, sem régua, sem medir, sem nada. Só que eu e minha dupla descobrimos que tinha um cálculo matemático que basicamente era
Assim, era meio proposta da atividade, né? Mas a gente descobriu, e aí depois todo mundo descobriu também. É que, basicamente, esses elementos têm a mesma proporção aqui e aqui, que é basicamente o tamanho de um quarto dessa forma inicial, só que centralizado. Então a gente dividiu em 4 aqui, e aí aqui no meio formou outro quadrado, e aí que é esse quadrado. E aí dentro desse quadrado a gente coloca o círculo. E esse daqui é tipo assim, é muito confuso, mas pensa que tem um quarto da forma original. E você divide ela de novo em 4. E essa aqui puxa para de cá, entendeu? Tipo, do meio daqui pro meio de cá. E aí vai formar as quinas e aí vai dar certo. A gente descobriu isso, foi fazendo muitos quadrados. E aí depois cortou e virou isso aqui. Por isso que ele tá perfeitinho. Ele é igualzinho o que tava lá. Porque a gente usou a mesma forma matemática de construir a forma, o objeto. Enfim, essa atividade foi muito legal. Esse ficou comigo, porque ela deixou. E vamos pro próximo. Não necessariamente eu vou falar em ordem, mas eu vou tentar. É porque não tenho todas as atividades. Mas a gente teve 2 atividades práticas em grupo, coletiva, que era para testar o giz pastel seco. E eu não tenho essa atividade porque foi coletiva e o professor precisava do papel de novo. Porque o papel não era um papel qualquer, ele parecia uma lixa. E aí a gente pintou coletivamente, depois ele limpou e entregou para outra turma também, porque era um papel muito grosso. Mas eu tenho fotos, eu vou colocar aqui e aqui. A gente tinha que construir uma forma, tipo, coletivamente, e foi meio que isso que saiu. Uma era para ser como se fosse uma decoração, que foi essa da boca, que era para ser uma decoração meio de terror, que a gente definiu assim, e a outra era só para ser, tipo, uma exploração mesmo. Voltando para as atividades que eu tenho, a gente foi desenhar com carvão, como eu falei, são vários materiais, já foi lápis, já foi giz pastel seco, e temos carvão, que eu acho que inclusive foi antes. Esse daqui foi um desafio. A gente foi pra praça e o professor falou que quem conseguisse desenhar esse objeto todo, porque isso aqui é uma estrutura muito grande, é tipo o centro da praça. Quem conseguisse desenhar todo na folha, tipo, entender a proporção e tal, ia ganhar uma caneta, alguma coisa assim, que ele ia viajar e ia comprar. Só que eu não consegui. Vocês percebem que faltou? Eu me passei na proporção e desenhei muito maior do que realmente era pra fazer. Mas ficou legal. Eu gosto do resultado desse, porque a gente fez olhando para o objeto e ficou legal. Ainda no carvão, tivemos outro que era para desenhar do nosso jeito, assim, mais ou menos, aquele quadro Las Meninas de Velázquez, se eu não me engano. Vou colocar a imagem dele aqui e como ficou. Essa atividade era meio que para entender valores no sentido de com claro ou escuro, só que o que acontece? Tava melhor, tá? Só que eu não tinha fixador e eu acabei borrando, e aí o professor até tinha mandado corrigir, só que meio que o meu desenho já apagou, então eu fiquei tipo assim, deixa quieto. Mas eu gostei de como ficou, achei que foi legal, porque foi uma composição no A3, tipo, uma composição enorme, com um material que eu não tenho tanta experiência, e eu acho que o resultado ficou bacana. Achei muito complicado, porque foi muita gente para desenhar, tipo, nesse desenho, esse foi individual, mas tipo, foi muita gente para desenhar nessa imagem, muita informação e muita perspectiva aplicada. Foi um pouco complicado. Entrando na reta final, a gente fez um óculos que, poxa, como que eu vou explicar? Era um óculos meio que com a lente que você conseguia ver a imagem em perspectiva, em profundidade. E aí você colocava uma imagem tipo A3, tipo 3x4 assim lá dentro, 2 vezes, e ajustando, e ele ficava em perspectiva. Não vou ter o óculos, mas eu tenho foto. Não tenho como mostrar pra vocês, mas é tipo um óculos 3D, uma parada assim. Essa atividade foi legal, porque eu coloquei os meus desenhos e aí dava pra ver meio que a perspectiva aplicada. Mesmo que não tava tão certa na época, ainda assim dava pra ver aplicado. Passando para outra atividade, esse daqui foi de observação. O objeto, essa composição estava lá na sala, a gente foi olhando, não precisava seguir exatamente as cores do objeto, mas os valores sim. Então você consegue ver meio que a sombra. Poderia estar melhor, mas é isso. Foi com guache e aquarela. Foi pra gente testar os materiais. Eu gostei muito dessa atividade, porque eu acho que eu tirei um resultado bom. E foi muito rápido, porque eu fiz isso na sala. Eu não terminei em casa. Tipo assim, não terminei o objeto em si. Eu terminei detalhes, sabe? Mas no geral, eu fiz tudo na sala. Eu fiquei bem feliz. E agora temos meu xodó. Esse aqui eu fiquei muito feliz. Porque uma coisa que eu gosto de fazer nas disciplinas é tentar aplicar o que eu já faria no digital, ou como eu já trabalho com as ilustrações, nos trabalhos da faculdade. E isso é muito doido quando dá certo, quando acontece, porque aí dá uma satisfação. E esse aqui era o trabalho final de desenho, que era pra gente construir um projeto e aplicar ele em diversas perspectivas e tipo, tinha uma regrinha de coisas.
e ficou um projeto enorme. E o projeto final a gente tinha que fazer físico, principalmente, e finalizar com alguma das técnicas que a gente viu. Eu escolhi finalizar com gouache, porque da outra disciplina, daqui a pouco a gente chega lá. Mas, enfim, foi um plot twist. Mas ficou assim, ó. Cara, eu fiquei muito feliz. Esse aqui era pra ser como se fosse a capa de um livro que é daquelas encamadas, sabe? E de uma história que eu nomeei, tipo, nas minhas férias. Se vocês quiserem, eu posso contar. Eu acho que já até pediram, mas, tipo, vou passar contando algumas histórias dos projetos. Eu acho que esse vai ser um desses. Porque tem uma história por trás, eu posso mostrar mais do projeto também. E eu acho que vai ser legal de fazer um vídeo separado. Mas eu gostei muito, eu fiquei muito feliz. Inclusive, o professor elogiou muito. Ele falou que ficou muito bom as aplicações e tal. E, véi, assim, uma consideração. Esse professor não tá mais na UFPA, porque ele era substituto. E aí ele já saiu. Mas, cara, foi uma experiência muito boa. Um professor super querido, que deu muitas, assim, dicas de como melhorar, de o que poderia fazer para ficar melhor. Dicas fora da grade da aula. E foi muito doido. Tipo assim, eu aprendi muito. E eu tenho a sensação que eu aprendi perspectiva de verdade. Tipo, eu tava há muito tempo desenhando já. Eu sempre ficava igual todo mundo, meio que me esgueirando de perspectiva. E aí chegou esse momento dessa aula que eu fiquei assim, véi, fez sentido, tá ligado? Tanto que eu perdi o medo de desenhar em perspectiva justamente por causa dessa aula. Porque eu falei assim, poxa, eu consegui várias vezes nessa aula, por que eu não vou conseguir mais? Igual de observação. Virou tipo um negócio meio legal, assim, desenhar de observação. Vamos pra parte de pintura agora, que esse vídeo já tá grande, mas tá tudo bem. A aula de pintura, assim como a aula de desenho, tinha uma dinâmica de explorar materiais, mas principalmente da gente entender paleta de cor, que era aquele negócio que eu tava falando, né? Então, a professora, para explicar paleta de cor, ela fez a gente testar gouache. Tipo, trabalhar com gouache nos primeiros momentos. E eu acho que isso fez uma diferença absurda. No semestre passado, eu não sei se vocês vão lembrar, se vocês assistiram o vídeo, eu recomendo que assistam. Eu não gostei do meu trabalho de gouache, porque eu achei gouache muito difícil. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu vou tomar uma surra nessa aula. Porque a professora vai trabalhar em várias atividades com gouache e eu não vou conseguir. Só que o plot twist, como eu falei, é que gouache virou minha tinta favorita. Inclusive, eu já pintei com gouache fora da faculdade agora, porque eu aprendi finalmente. E eu entendi o que eu estava errando. A realidade é que o gouache, em algumas cores, tem pigmento branco. E era isso que estava bagunçando minhas pinturas. Porque eu usava cores já prontas, da Staedtler principalmente, e bagunçava minha paleta de cor, porque o pigmento branco influenciava, tirava a saturação e não ficava do jeito que eu queria. Tanto que vocês viram na atividade de desenho, ficou tipo mó bonito assim, mó saturado, porque eu aprendi, realmente eu aprendi. Enfim, vamos às atividades. A primeira atividade foi essa. Essa atividade foi para construir uma tabela de escalas. Basicamente, a primeira foi essa, que era uma escala de cinza. Aí depois foi a escala com as primárias, acrescentando branco e preto. E depois foi das secundárias, acrescentando tipo azul, amarelo, azul ou magenta. E aqui foi magenta ou amarelo. Basicamente é isso. E tipo, em algumas cores a gente precisou acrescentar tipo um pouquinho de preto, mas tipo não deu tão certo, que foi basicamente essas duas aqui. Mas depois deu jeito. Enfim, eu gostei muito dessa tabela porque eu acho que funcionou. Eu aprendi o que eu deveria fazer. Tipo, essa não funcionou a atividade, mas eu entendi o propósito. E isso fez uma diferença muito grande em uma atividade mais pra frente. Depois, a gente foi pra uma atividade de valor, coincidentemente, combinando com a de desenho, assim, só que era de observação. A gente escolhia uma foto, ou tirava uma foto, botava em preto e branco e tinha que pintar essa foto observando. E a minha ficou assim. Gostei muito. Era um tomatezinho. Eu não sei se eu tenho uma foto. Se eu tiver, eu coloco, mas ficou parecido, sabe? Só ficou mais durinho assim, porque foi do jeito que eu pintei, mas ficou bem legal. Eu errei um pouquinho os valores, mas igual a outra, sabe? Me ensinou alguma coisa. E também tirei nota alta, tudo bem. Depois disso, a gente foi pra minha atividade mais esperada da faculdade. Tipo assim, não sei se é a mais esperada, mas sabe quando você pesquisa coisas de artes visuais ou da faculdade que você quer fazer e você vê um vídeo que você queria fazer muito? Então, foi mais ou menos isso. Que era um círculo cromático. Aí eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu gravei, mas eu não postei aqui no canal. Talvez eu inclua em outro pedaço de vídeo, coisa assim. E vocês conseguem perceber que esse círculo cromático já tá muito mais certo do que aquela tabela? Então, e isso foi muito rápido, porque eu entendi. Eu virei o mindset. Brincadeira, eu parei. Mudou minha cabeça e aí eu consegui entender o que eu queria, como que eu chegava nessas cores. E que não necessariamente era com branco e preto, que era o meu erro. E aqui a descriçãozinha. Eu gostei muito.
Esse daqui era a mistura de tudo, das primárias, alguma coisa assim. Era esse mesmo. Era a mistura de tipo das primárias com mais de uma cor e mais de outra. Algo assim. Mas eu gostei muito dessa. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso. Ai, quase derrubei essa atividade de tudo. Mas eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso do resultado dessa atividade. Próxima era uma releitura que a gente tinha que fazer. E eu escolhi uma obra que é de uma coleção que chama Olhares. Eu não lembro o nome do rapaz, mas eu vou achar. Se eu não me engano, é Alan alguma coisa ou Jeff alguma coisa. Eu vou colocar aqui a imagem e o arroba dele embaixo. Mas ficou assim, ó. Esse aqui eu gostei muito. A professora reclamou, porque era para ser mais realista, mas eu não tenho tanta experiência com realismo, então ficou meio cartoonizado, assim. E essa daqui era uma atividade pra gente trocar as cores, meio que era pra gente pintar com a complementar ou com uma outra paleta de cor, um negócio assim. Não lembro muito direito, mas a gente tinha que seguir os valores pintando contra a cor. Era basicamente isso. Depois disso, entramos nas telas, porque igual a outra disciplina, ela trabalha com vários materiais. E essas aqui que eu mostrei, todas foram com guache. E aí as telas já começaram a entrar acrílica e tinta a óleo. Não lembro necessariamente a ordem, mas são poucas telas, então não tem tanto problema. A primeira, a gente tinha que trabalhar o princípio de Gestalt, que é de composição, a galera de design vai saber do que eu tô falando também. Mas a gente tinha que montar uma imagem assim de referência, mais ou menos, e depois reproduzir na tela com acrílica. Que aí entra meio que um problema, porque a acrílica não tem exatamente as cores. E é isso. Esse daqui eu achei que ficou legal. Poderia ter ficado melhor e poderia ter ficado mais parecido também, porque a acrílica dá pra cobrir e refazer. Mas na época tava muito caótico, eu não lembro o que teve, mas eu tava fazendo mais de um trabalho de vez. Tanto que até a tela dessa é uma tela fuleira, assim, que eu comprei, porque eu não ia ter tempo de comprar no lugar certo. Mas calma que a gente recupera, porque as próximas estão legais. Podem melhorar, mas estão legais já. A outra de acrílica que a gente fez era pra fazer uma releitura de novo, substituindo as cores. E eu acho que era isso, eu acho que era só substituindo as cores. E eu peguei uma obra da Thalita Pesce pra fazer, porque eu gosto muito dela e eu queria fazer isso relacionado ao trabalho dela. Tá aqui a imagem que eu peguei e aqui o quadro. Acho que a imagem vai estar ao contrário, né? Mas dá pra ver. Eu gostei muito de como ficou esse. É uma moça, inclusive era uma encomenda, eu descobri depois. Foi mal aí, Thalita. Mas ficou legal. Aí só um desconto. E eu não vou postar isso em lugar nenhum, não vou comercializar nem nada, então foi só um estudo mesmo. Eu gostei muito daquele quadro. E aí eu não comentei. Essa daqui que eu fiz a Thalita era pra pintar em uma paleta só. Tipo, não lembro se era só com uma cor. Eu acho que era. Porque tá tudo azul, né? Mas era alguma coisa assim. Eu não lembro se era só pra substituir a paleta pela complementar ou algo assim. Mas foi com acrílica e foi muito legal. Essa professora curtia muito releitura porque ela falava que era uma oportunidade da gente conhecer outros artistas, né? Tipo, principalmente artistas antigos brasileiros e nacionais e tal. E todos esses que eu fiz releitura são nacionais. Então, você percebe a oportunidade de aprender mais, sabe? Além de só pintar por pintar. Uma pena que não dava para explorar tanto cada artista ou tipo, ir fazer uma pesquisa aprofundada sobre todo mundo para ver quem que eu ia escolher. Mas a gente escolhia algo que fizesse sentido, né? Esse daqui, se eu não me engano, o quadro chama Mãe Preta, alguma coisa assim. E o quadro, inicialmente, é esse daqui que eu vou colocar aqui também. E ele contava, né, entre aspas, sobre uma situação triste da realidade de mulheres escravizadas, que era, ela tinha que deixar o filho dela de lado para amamentar um filho da senhora dela, né, tipo, da pessoa que era dona dela. E tanto que era a mãe preta com uma criança branca no colo e a criança negra, tipo, do lado, meio que de canto, assim, sabe? E eu fiquei, tipo assim, pô, é uma obra problemática, né? Atualmente, e na época também era, mas vocês entendem o contexto. E essa atividade era justamente sobre isso, era pra gente achar uma tela que tivesse algum sentido, pra gente mudar elementos e trazer um novo sentido pra obra. Então, com essa situação, eu escolhi, tipo, fazer a mesma tela, só que trocando a outra criança por uma criança preta também, e essa daqui mais perto, tipo, que na imagem original ela tá, tipo, deitada aqui. Então, meio que elas estão todas juntas e não tem mais esse negócio de precisar deixar pra lá pra cuidar de outra criança. Óbvio que ainda tem uma questão social e tal, mas vocês entenderam. E aí eu quis transformar mesmo que numa imagem de afeto, sabe? Aí eu coloquei travesseiros, chinelos, porque tem a questão dela estar descalça, uma mamadeira
Assim, eu acho que o contraste dessa ficou baixo. A obra tava muito legal. É tinta a óleo. Inclusive, eu acho que talvez eu finalize em outro momento. Mas eu gostei muito do significado dessa obra. Foi mais pela narrativa que eu consegui construir, trocando elementos e mudando a imagem. Então, eu fiquei muito feliz. Acho que na pintura eu poderia ter dedicado mais tempo, mas vocês entendem, na universidade, principalmente quando você tem muita atividade prática, assim, que vai colidindo no final do semestre, vira um caos e meio que tudo fica, tipo assim, focado em terminar e não em ficar ótimo, infelizmente. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Aguardem. E por último, teve uma obra livre que eu fiz, vou considerar um esboço de uma ideia minha, que eu não vou explicar muito, mas é uma coleção de quadros que eu quero fazer. Só que esse aqui ficou como esboço porque não ficou muito como eu queria. Acho que a dificuldade em pintar com óleo me atrapalha um pouco, então depois eu vou repensar. Mas ficou assim. Como eu falei, é uma coleção, uma ideia de coleção que eu quero representar pessoas que são significativas para mim. Mas eu acho que esse aqui não ficou nem parecido com a pessoa original. E por aí vai. Enfim, eu acho que poderia ter ficado melhor. Mas cumpriu o propósito. É isso. Tá tudo bem. Sobre a matéria de pintura, eu curti muito o resultado da disciplina toda e das coisas que eu aprendi principalmente. E eu acho que o maior aprendizado que eu tirei foi aprender a pintar com guache. E entender muito de cor no sentido pro meu trabalho mesmo. Tipo, coisas que eu aplico na ilustração digital mudaram. Então é muito significativo isso. É você perceber que tá evoluindo, né, enquanto artista e tal. É muito doido. E sobre a professora, essa professora ainda tá na Escola de Belas Artes. Ela chama Cristina Mello. Se quiser, tipo, ela ainda tá dando aula, se não me engano. Então pode pegar Laboratório da Cor com ela. Eu particularmente gosto. Eu gostei de como que foi a aula. Acho que só a questão das releituras, que é meio chato você ficar copiando, mas é importante para você entender escolhas de outros artistas, mas ao mesmo tempo você fica meio assim, tipo, ai, tô copiando trabalho. Enfim, mas é legal, eu recomendo, sabe? Eu gostei. Outro professor que eu recomendo também é o Anderson, que ele dá aula lá, foi o que eu peguei no semestre passado, e foi muito bom. Ele eu gostei muito, tipo, achei, assim, uma pessoa que mudou a chavinha da pintura, porque eu não pintava, então é uma pessoa com importância para mim também. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando um pouco mais sobre algumas obras, só dizer aqui qual que você tem mais curiosidade ou coisa assim. Eu já tô pensando em fazer isso com uma peça do semestre, do primeiro semestre, que não foi do semestre passado, mas eu já tô pensando em fazer isso com uma peça de lá, porque eu tenho um vídeo do processo e eu queria comentar sobre outra coisa nesse processo. Inclusive foi sugestão de uma pessoa também, eu fui parar pra pensar nesse vídeo porque dessa pessoa que comentou. Então comente. Quem sabe eu não gravo um vídeo que você tá a fim de ver. Espero que se você for meu calouro e esteja gostando da faculdade, pode tirar dúvida comigo, independente de ser calouro da EBA ou não. Só tirar a curiosidade, pode perguntar. Se tiver dúvida sobre as obras, pode perguntar também. Ou sobre qualquer outra coisa, tô por aí. Como eu falei, estamos aprendendo juntos, como eu falei no outro vídeo. Então, tudo bem, a gente descobre, a gente aprende, a gente conhece o mundo das artes juntos. E foi um prazer te ter por aqui. Eu fico feliz de pessoas estarem acompanhando e interessadas e questionando. Fico muito feliz de verdade. Então, sinta-se à vontade. É isso. Tchau!